já posso começar a fazer as roupinhas. Marta, e aquelas roupinhas que a gente quer que entre, que tire e não consegue fazer. Meninas, vou pegar o meu molde aqui, tá? Esse é o molde do corpo da boneca lá de vocês, tá, gurias? Brígida, Francisca. Esse é o molde do corpo, tá? Então, o que que eu faço, né? A gente desmembra aqui, a gente tem braço, perna e cabeça. A gente desmembra, ele é todo por partes para a gente poder fazer toda essa montagem. O que a gente faz aqui com o corpo? A gente faz o molde da roupa para trocar pelo próprio molde do corpo, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o que que eu faria para fazer, o que que eu vou construir aqui, como é que eu vou chegar numa blusa, tá? Eu não tenho nenhuma aqui agora, inclusive boneca com manga, mas eu vou fazer uma manga aqui com vocês, tá? Pra gente construir a manga e a blusa. Então, o que que a gente vai fazer? Pega o molde da tua boneca, o molde original, marca sempre o centro dele, né? Ó, eu risco todos os meus moldes, marca o centro. Tu precisa saber onde é que é esse centro para poder dividir essas roupinhas, tá? Então, o molde, gurias, foi feito para riscar. Vou riscar aqui o meu, vou marcar o meio do meu molde, tá? E vou considerar. Aqui tá o molde do meu braço, né? Então, eu sei que o braço entra aqui, ó, eu vou colocar tanto com a boneca pronta quanto com o molde, vocês conseguem perceber isso, né? Ó, então aqui é o meu braço, eu tenho a margem de costura que eu vou unir a roupa na cabeça, né, na parte de cima, então eu sei que este corpo se divide, né, em 3 partes, tá? Na verdade em 2, né, 2 partes. Metade desse corpo é a parte de cima e a parte de baixo já é cintura, calcinha, saia, então a gente tem essa noção. Quando a gente coloca o braço aqui, ó, a gente sabe, define até onde a gente quer que a nossa roupa seja vestida. Então, eu vou medir aqui que menos da metade do meu molde vai ser a parte de baixo da saia. Eu vou tirar aqui 5 centímetros pronto aqui no meu molde, tá? Mas é visual, vocês vão enxergar aí. Então, risquem os moldes. Aqui já não é mais blusa, né? Já pertence à parte de baixo. Então, se eu quero fazer calcinha aqui, ou cuequinha, né? Ou já, eu vou emendar tecidos, cru e a cor da roupa íntima que eu vou usar. Primeiro eu vou emendar e depois eu vou riscar o corpo com o meu molde. Fiquei com ele liso. Se tu quer fazer ali aquela opção de bustier, né? Única. Marta, tá Voltou? errada a tua imagem agora. Nem todas as coisas do mundo a gente pode impedir na internet, né? Então, eu vou considerar Marta, que eu tenho uma margem de costura para unir o corpo na cabeça, né? Marta, Que no meu caso aqui é sempre meio centímetro, é o que eu uso, né? Então, vou pegar aqui se eu uma consigo cabeça, ó. avisar ela que Tá? ela Então, eu tenho uma costura, né, de união. Então, eu não vou colocar o meu braço colado lá em cima no meu molde, vou deixar a margem onde eu vou costurar aqui. Então, agora eu quero construir uma frente única, né?
eu vou construir que ela fique dentro do braço e não abaixo do braço, tá? Eu fiz um risco aqui para a gente entender. E aí eu construo aqui uma frente única. Claro que agora eu vou passar para outro papel e fazer outro molde, certo? Mas, Marta, e a roupinha de botar e de tirar? Vamos fazer pelo nosso próprio molde. Quando eu vou costurar minha boneca e vou enchê-la, eu vou... Que bom, gurias. Então, vocês chegaram a ouvir a parte que eu falei sobre a frente única? Que sexta, com chuva, aeroporto, tudo pode acontecer aqui, tá? Então, o que Marta, eu vou sim, a fazer frente aqui, única. gurias? Para ter uma blusa nesse tipo de boneca, eu preciso, né, boneca de pano, de brincar e vestir, eu preciso tirar essas roupas, né, para poder brincar. E essa é uma das partes mais difíceis, quando a gente não sabe, para confeccionar essas bonecas. A parte mais complicada é esse pescocinho para fazer e essa cava, como é que a gente consegue? Então vamos lá, como eu tenho que fazer, eu já vou ensinar como a gente faz pelo molde, tá? Eu vou cortar pelo meu próprio molde, que era isso que eu estava dizendo antes da internet cair. Por quê? Porque a minha boneca originalmente, ela vai receber uma costura e ela vai ter um enchimento. Então, obrigatoriamente, ela vai ficar, né, mais rechochudinha assim. E então a roupa pode sair daquele mesmo tamanho, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou cortar a parte da blusa que eu escolhi e agora sim a gente vai começar a fazer tudo que a gente faz numa costura, que é sempre pensar antes, né? Costura tu tem sempre que pensar e saber e entender antes, não é lá na hora da máquina que tu vai conseguir aumentar, né? Ou colocar alguma coisa que faltou. Então, primeiro a gente pensa, temos o nosso molde, então esse é o tamanho do corpo da nossa boneca. Vamos riscar num tecido liso, 2 vezes. Aqui a gente precisa da frente e das costas. E eu vou ensinar vocês a fazer esta cava, tá? Então, vou pegar aqui tecidos bem contrastantes. Para fazer esse acabamento aqui, ó. Por quê? Se eu cortar um tecidinho nesse formato, deixa eu colocar ele aqui, ó. Ó, eu cortei uma camiseta aqui pelo meu molde. Mas eu preciso de todo esse acabamento aqui, que é o que as gurias às vezes não gostam muito no começo, que é dobrar, 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 fazer essa bainha e fazer ela se encaixar e ficar perfeita. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o revel dessa roupinha. Então, nós vamos precisar do tecido para o forro e para a camiseta, tá? Eu não vou fazer aqui a opção que existe dupla face, tá? Isso a gente deixa para uma parte mais complexa, né? A gente vai fazer aqui este acabamento para facilitar aí a tua vida e de uma forma bem simples. Então, pelo molde, eu vou riscar, eu vou pegar tecido suficiente para 2 vezes, né, gurias? Lembrando que é para 2 vezes. Ó. Uma vez na frente e as costas eu preciso que seja maior. Eu tenho mais tecido. Aumentem aí 1 centímetro,
tá? 1 centímetro além do molde. Por quê? Porque a gente vai fazer a dobra aqui atrás para fazer a virada e fazer ela ficar fechadinha, como a roupa dessa moça aqui. Com licença, vou tirar a tua blusa. Ó, então a gente vai construir esta blusa e ela precisa transpassar para fazer o fechamento que tu vai escolher aqui. Aqui nesse caso, a gente trabalhou com velcro, né? Então precisa do transpasse. Lembra que eu falei que molde foi feito para riscar? Então eu tenho meio molde aqui, eu marquei dos dois lados. O que que eu vou fazer no meu molde? Eu já vou anotar aqui 1 centímetro a mais, ou se tu tem, faz zigue-zague, ou que nem eu uso overlock, só meio centímetro pode ser o suficiente, tá? Então, eu já vou aumentar aqui no meu molde 1 centímetro para vocês. Eu vou entrar do meio 1 centímetro. E eu vou anotar aqui dentro dessa parte, ó, gurias, que é a parte das costas, para eu não esquecer quando eu for fazer a próxima boneca, que para as costas não é esse molde, é um moldezinho diferente. Então, o que que é o molde das costas? É meio mais 1 centímetro aqui no caso. Então, para a parte das costas, eu vou precisar de mais tecido, né? Para deixar a minha blusa toda aberta. É mais de meio molde. Então, esse aqui, vamos ver, ó. Tá? Por quê? Porque é para a gente fazer essa virada. Então, eu tenho o das costas é maior e o da frente é menorzinho, tá? Vou riscar aqui e vamos pensar. Eu preciso que a minha boneca, vou voltar para o meio, tá? Eu quero que a minha boneca tenha uma cava só na frente, tá? Considerar aqui, gurias, que todo desenho que vocês forem fazer, independente de qualquer boneca que vocês tenham molde, vocês vão riscar e depois vocês vão ter que costurar. Então, ele vai ser maior. Então, digamos que eu quero que a seja bem cavada. Eu fiz uma cava aqui, ó, bem suave. Porque na costura ela vai aumentar mais ainda. O mesmo eu fiz com as mangas, ó. Tá? Eu tirei bem pouquinho aqui na parte maior. Na parte mais funda eu tirei meio centímetro, por quê? Porque eu vou costurar e com isso ela vai aumentar, né? Vai ficar, vou ocupar tecido aqui. Então, eu vou fazer. Se eu quero que eu tenha uma cava aqui bem profunda, vamos lá riscar no molde. Não esqueça de considerar o mesmo para o ombro, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer ela bem pequena. Por quê? Porque eu vou deixar esse ombro bem mais largo do que eu quero, para depois, com as costuras, ele diminuir e ficar estreitinho, porque eu vou costurar dos dois lados, né? Esse lado aqui vai aparecer mais, ó. Tá? Então, aqui dá bem para vocês entenderem, por isso que eu trouxe ele aqui adiantado, ó, gurias. Eu risquei pouco, mas depois com a costura ele desceu e o mesmo eu fiz aqui, ó. Então, o meu molde é maior do que eu quero que aconteça, porque eu vou costurar dos dois lados e ele vai diminuir. Então, para um molde, para cortar no tecido, é mais do que eu queria. Então, eu vou fazer uma cava pequena. Menos do que eu imaginaria, ó. Porque ela vai diminuir bastante
com a costura, ó. O que a gente enxerga aqui, gurias? O que a gente enxerga aqui originalmente é a margem de costura, aquela que a gente deixa, né? Costurou, veio para cá. Então, considerem isso para fazer o molde, pelo menos o primeiro, para criar os seus moldes aí, tá? Vamos lembrar que as costas é menos cavada, pode ser menos cavada, né? Então, primeiro vamos desenhar a frente. Lembra que eu risquei aqui, ó, até onde ia o meu corpo? Então, eu vou pegar o meu tecido e vou cortar. Tá dando para vocês enxergar aí, gurias? Acho que tá, né? Também eu posso me posicionar assim, né? Ó, o meu risco, eu tenho mais tecido que o comprimento que eu quero, porque depois eu tenho que ter a minha bainha também, tá? Então, com o molde da boneca, vocês podem criar roupinhas. E aqui vocês podem mudar a cava, certo? Então, eu preciso de tecido para frente e tecido para as costas, que é mais largo. Aqui eu já trouxe esse com overlock, né? Então, o das costas, nós vamos cortar ao meio, porque ele vai ficar aberto, né? Vamos dividir ao meio, tá? E as costas são bem maiores do que a frente. Então, eu tenho o tecido principal das costas e o meu tecido que eu mostrei aqui para vocês como fazer a cava. Como fazer a cava do braço? Baseado lá no teu molde do braço que tu tens, né? Então, tu tens o molde aqui do braço, eu devia ter pego outra cor, né? Não, um braço de outra cor. Ó, um molde aqui de outra cor. Então, eu sei que o meu braço começa aqui e termina aqui. Então, a minha cava é do tamanho do meu braço. Por quê? Porque o meu braço eu vou costurar aqui dos dois lados e ele vai ficar menor do que isso, né? Então, eu vou fazer a cava. Ó, gurias, aqui a marcação do meu braço. Ó, a quantidade de braço que eu tenho aqui. E eu vou cortar para dentro, riscar a minha cava bem menor. Meio centímetro menor no mínimo, porque é a minha margem de costura, tá? E quando eu costurar, ela vai ficar bem maior. Por isso, ela é do tamanho desse braço aqui, tá? Do molde de vocês, das outras bonecas que vocês têm aí também. Para entrar, para poder vestir, ela tem que ter essa margem. Então, marquei aqui e risquei menor. Fiz uma cava bem pequena para ela aumentar bastante depois, ó. Tá dando para entender isso, gurias? Tá? São formas de vocês fazerem bonecas diferentes. Frente pronta, cortei aqui já o meu, cortei só a frente, tá? Cortei a frente e as costas eu vou primeiro definir a minha bainha, certo? Eu vou pegar um tecido para fazer o forro, para fazer esse acabamento perfeito. E aqui eu trouxe para vocês verem duas opções bem legais, né? Ou é zigue-zague na ponta, ou bainha, para quem preferir, ou também tesoura de picote, que o tecido não fica desfiando. Vai depender aí do que tu quer atender na tua boneca. Então, eu deixei esse aqui até maiorzinho. Que tamanho eu vou fazer esse aqui para facilitar, gurias? Eu vou fazer ele cobrindo toda a cava, ó. Passando 1 centímetro para baixo da cava, 1 centímetro, 1,5 centímetros. Porque daí eu já vou fazer todo esse acabamento e ele vai terminar aqui com o acabamento perfeitinho atrás da cava. Isso eu vou fazer com o da frente,
Deixa eu cortar um para as costas também. Eu vou usar o que tem, o que já tá com overlock, tá, gurias? Vou cortar aqui do mesmo tamanho, né? Para depois eles se encaixarem lá direitinho. Por isso que a gente vai dividir, porque são tantos detalhes, né, mas que valem muito a pena, porque é para a gente compreender. Então, aqui eu tenho o que eu vou usar para minha frente. O que eu vou fazer aqui, gurias? Eu vou cortar exatamente do tamanho que eu preciso. O da frente, o que vai ficar na peça da frente. Atentem aqui, eu estou trabalhando com tecido estampado. Se vocês estivessem fazendo um liso e um personalizado, façam todo antes, tá? Para não precisar pegar aqui no forrinho perfeito. Então, eu sei que esse é o tamanho das minhas costas. Eu vou medir aqui e vou colocar a parte que eu tenho acabamento direito do meu tecido com direito do meu revés aqui, né, ou revel. E vou costurar. Pontos bem pequenos. Ó, guria, sem precisar encaixar nem nada, eu tenho esse formato. Vai valer uma sexta-feira essa blusinha. E eu vou costurar na cava, no braço e no pescoço. E na outra cava. Deixar aberto em cima, tá? Uma chuva bem feia aqui agora. Eu vou usar aqui pontos pequenos e um pé de máquina, pontos bem pequenos, tá? Ponto de fechamento mesmo. E vou acompanhar aqui bem essa curvinha. Não vou costurar no ombro. Costurei um braço. E vou costurar o ombro também. O pescoço, sempre com retrocesso, né? Porque são peças pequenas para não desmanchar as costuras depois. E o outro braço. Aqui é importante tesoura de picote ou dar piques em toda a volta, tá? Onde nós costuramos aqui. Lembrando que eu botei tecido direito com tecido direito, tá? Aqui poderia ser por dentro um outro tecido, um tecido mais simples, até se vocês quiserem, mais básico, liso, porque ele é um forrinho. Eu uso essas cores para a gente poder destacar bem. Então, o que eu costurei? Eu costurei na cava. Então, aqui é preciso dar piques porque é curva. Costurei no braço. No outro braço. E costurei no pescoço. Cuidado para não chegar na costura, né? Mas... E agora, então, eu vou desvirar. E aqui ele ficou aberto lá em cima, tá? Essa é uma forma simples de fazer, não é aquela que fica toda embutida, costura dupla. E a curva ficou acomodada e o acabamento que a gente gostaria que tivesse quando faz uma boneca, principalmente para vender. Agora eu vou acomodar
Para ficar mais fácil aí de visualizar, né? Não precisa rebater costura nenhuma, tá? Só vai deixar ele mais grosseiro, né? Firmar ele, porque ele tá super encaixado. Se não quiser passar também, quiser acomodar aí com frisador ou com a unha, fica tranquilo. O importante é que ele se encaixe, porque depois ele tem que encontrar a parte das costas, né? Só a frente eu fiz, tá, gurias? Ó. Agora, então, ele ficou com uma cava perfeitinha. Foi por isso que ele tem que passar aqui da cava, da parte de baixo do braço, ó, para poder pegar toda a cava. Então, aqui vocês vão fazer um acabamento ou usar tesoura de picote, como eu tinha falado. Temos a frente da nossa blusa ainda sem bainha, tá? Como que nós vamos fazer nossas costas? Essa é a medida do nosso corpo. Nós vamos pegar as duas metades, tá? E vamos fazer, nós precisamos ter aquela bainha lá atrás, onde nós vamos prender com botão, com velcro, seja o que tu quiser, que a gente não trabalha com velcro, porque a gente trabalha normalmente com crianças pequenas, né? Aliás, a gente não trabalha com botão, então a gente usa velcro para fechamento, principalmente quando as crianças são pequenas. Então, nós precisamos aumentar esse molde, né? Tenho aqui o meu meio molde. Vai somar a quantidade que tu vai fazer de bainha e vai aumentar esse molde aqui também. Como que tu vai aumentar? Vou deixar aqui as duas pontas abertas, né? As duas pontas com bainha, que estão esperando a bainha, elas vão ficar para o centro da minha blusa. Vou pegar aqui o meu tecido que eu vou usar para o revel, vou dobrar também. Já vou começar deixando eles tudo do mesmo tamanho, né? E vou considerar. Eu vou fazer 1 centímetro de bainha, então eu tenho que aumentar 1 centímetro a minha peça. Vai fazer meio centímetro de bainha, porque tu tem overlock ou zigue-zague, então tu precisa aumentar esse meio centímetro. O que tu vai fazer aqui? Vamos visualizar nele aqui, que é mais fácil, porque é de outra cor. Eu vou pegar meia blusa, ó. O centro da minha blusa é o que vai ficar sobrando aqui dentro. E vou replicar o meu molde, né? Deixando aqui a margem que eu vou usar para costura. Então, o que que vai acontecer aqui? A cava vai ficar super longa, né? Deixa eu voltar para ela aqui que a gente já vai entender. Então, eu vou fazer as minhas costas, fazendo aquela cava que a gente sabe que é maior do que, né? E vou fazer aqui a minha cava, o meu molde. Claro, gurias, que isso vocês vão fazer tudo no papel, né? Façam no papel, porque senão depois, cada vez que vai fazer, tem que... Façam aí pro molde de papel. Então, ele ficou grande aqui, ó. E vou... Tenho duas metades de cava, vou botar nas costas, deixando a bainha de acabamento para dentro, direito com direito, e vou fazer aqui, então, a minha costura. Aqui, gurias, eu já vou fazer essa bainha aqui também, tá? Vou costurar aqui, aqui, e terei, então, uma peça aberta aqui atrás. Deixa eu mostrar aqui para vocês como ela seria visualizando, costurada. Quando eu desvirar, ela vai ficar toda lá dentro. E
Por isso que ela não precisa de muito tecido, porque a gente tem o forrinho aqui dentro também. Então, para chegar aqui e colocar o velcro já é o suficiente. Deu para entender, gurias? Vou fazer uma fechada então. Cadê a outra fechada que eu trouxe adiantada? Ó, então agora eu tenho duas partes, aqui eu estou usando uma fechada, mas vocês vão ter aqui a aberta, vamos fazer a bainha no centro e vou colocar o direito da minha peça com o direito e vou costurar. Vocês viram aqui, ó, que mesmo essa sendo fechada, eu deixei as costas mais altas, porque as costas eu não queria tanta cava. Vou costurar o ombro e a lateral. Então, aqui vocês conseguem fazer gola V, gola menor, vocês podem variar bastante aí. Costurei, passei uma linha reta, um pé de máquina com retrocesso no começo e no final. Faz um zigue-zague, usa tesoura de picote ou overlock. Junta os dois ombros. E agora, então, eu vou costurar as duas laterais. Eu prefiro fazer a bainha antes, tá, gurias? Mas aqui embaixo é bem aberto. Então, aqui a gente vai juntar as laterais. E isso vocês podem passar para todos os moldes que vocês tiverem aí, tá, gurias? Por que que eu falei da abertura por trás? Porque a maioria das bonecas que vocês encontram por aí tem a cabeça grande, né? Costurei um lado, vou costurar o outro. Alfinetem, né, para se encontrar direitinho. E quando vocês limparem todas as linhas, ó, costurei aqui um ombro, outro ombro, uma lateral e outra lateral. Quando a gente limpar todas essas linhas, vamos desvirar, ó. E vamos ter aqui ó, um acabamento perfeitinho. Deixa eu pegar um braço para colocar. Eu trouxe um braço. Ó, então é o meu molde, como eu fiz com vocês, é a mesma boneca, e ele vai servir bem direitinho. Eu deixo aqui segurando, né, gurias, para poder costurar, então, por isso aqui meu braço não tá tão perfeitinho, aparecendo gordinho. Eu deixo sempre essa margem, né, a gente deixa para poder costurar todo mundo, depois quando solta, olha só que gracinha de acabamento. Vamos vestir em alguém. Então, é muito mais simples para fazer. Deu para vocês entenderem aí que vocês podem fazer várias blusinhas. E aqui, a partir daqui, meninas, ó, aí é criatividade, né? A gente vai colocar aqui, isso serve para vestido. A partir daqui, vocês vão colocar o que vocês quiserem. Babados, bainhas, acrescentar mais tecido, acrescentar laço, o que vocês quiserem.